Salve Maria Santíssima, sem pecado concebida. Eu sou Davi Simões, do Apostolado Aldo Romanos, e este é o segundo episódio do nosso podcast. Hoje, o tema é Movimento Red Pill. Na verdade, eu não vou falar sobre o movimento Red Pill per si, porque todos nós sabemos o que é. Como dizem os jovens, está hypado. Mas eu vou dar a minha visão, baseada no catolicismo tradicional, sobre temas que são abordados por esse movimento. Parafraseando o grande literato inglês G.K. Chesterton, ele fala que haverá um dia em que a grama não será mais verde. E eu acho que a gente chegou nesse momento, né? Ora, a verdura é intrínseca à grama. Se não é mais verde, é outra coisa, certo? São Paulo dizia que a lei de Deus está impressa no coração do homem. Nós temos a lei natural, da própria natureza, e temos a lei eterna, que foi dada por Deus, positivada por Deus, através de Moisés, no Monte Sinai, que foi o Decálogo, né, que é basicamente é bem simples, são 10 mandamentos, é o básico do básico do básico. Quem não consegue seguir aquilo ali já atingiu um nível de degenerescência enorme, e também ali é a base da boa convivência, da nossa boa convivência social. E quem transgride a natureza, cedo ou tarde vai ser cobrado. A natureza, ela realmente não aceita fraqueza. A natureza, ela é preconceituosa, a natureza, ela discrimina, a natureza, ela é hierárquica. Então, a natureza não aceita pessoas fracas e seres fracos. Então, nós já sabemos, pela própria lei da natureza e pela lei divina que está impressa no nosso coração, o que é certo, o que é errado. Nós já nascemos tendo consciência disso. Uma criança muito pequena, na sua mais tenra idade, ela sabe o que é bom, belo e verdadeiro. Ela já entende, por exemplo, a beleza. Ela sabe, se ela vê uma pessoa feia, ela chora. Se ela vê uma pessoa bela, ela sorri. Ela já desde cedo, quando é pega na mentira, ela se ruboriza, ela fica vermelha. Então, já desde muito cedo, a gente sabe, por essa lei divina impressa no nosso coração, o que é certo e o que é errado. O problema é que, hoje em dia, a gente sofre... são duas questões aí. Há dois problemas. Há um de lógica e outro epistemológico. Ninguém raciocina mais logicamente. Ninguém consegue mais raciocinar. A lógica como ciência, com L maiúsculo, foi sistematizada por Aristóteles, né? Ele foi o grande cientista da filosofia. Ele sistematizou vários ramos da filosofia. Tanto que na filosofia antiga, na época clássica, depois também na Idade Média, no estudo do trívio, primeiro, para se comunicar uma verdade, se precisava primeiro estudar a lógica, né? Então, primeiro estudava a lógica, depois a retórica. Primeiro se raciocina, se pensa, para depois comunicar, né, e expressar essa verdade chegada através do raciocínio lógico com a nossa inteligência, né? E também há um problema epistemológico, que as pessoas não entendem mais que existe uma verdade, elas não acreditam mais na existência da verdade, né? Há um relativismo absoluto. Isso começa muito primeiro com o Renascimento, né? Que é uma repaganização da sociedade. Rompe-se com aquela visão de mundo teocêntrica. Então, tudo era voltado para Deus e para a igreja. E com essa repaganização, o homem passa a ter uma visão de mundo mais subjetivista, né? Olhar mais para si mesmo, mais antropocêntrica. E também com o protestantismo, né? O protestantismo, ele, ao defender o livre exame, né, o protestante, ele passa a não mais acreditar em Deus ou na igreja, mas acreditar em si mesmo. Então, a partir desse antropocentrismo do Renascimento, a repaganização da sociedade, né? Porque o Renascimento foi uma tentativa de imitar a antiguidade, de trazer de volta a antiguidade, né? Ali rompe-se
com a cristandade, com a época medieval. Ele, por exemplo, volta à escravidão, a igreja acabou com a escravidão, e ali no Renascimento ela volta. Então é realmente uma tentativa de viver como os pagãos da antiguidade. Então esse antropocentrismo renascentista e esse subjetivismo, ou seja, a fé é um sentimento, e eu tenho a minha fé, cada um tem a sua, eu interpreto tudo com o livre exame, também ajudaram, né? Foram as duas coisas que começaram e ajudaram muito a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? Não podemos chegar a Deus diretamente, não podemos acessar Deus diretamente, mas a gente pode acessar Deus por analogia, através das suas criaturas. Porque tudo que existe, visível e invisível, saiu da sua inteligência, certo? Estava na sua inteligência, estava no seu intelecto. E ele criou tudo. Então, sendo Deus, né, criador da realidade, ele nos deu a inteligência para conhecer a verdade que está atrelada à realidade e a vontade para aderir ao bem, que são as nossas potências superiores, né? A nossa inteligência e a nossa vontade. Então, sendo Deus criador da realidade, a partir do momento que a gente diz que a verdade é subjetiva, ou seja, não há verdade absoluta, quem diz isso está afirmando uma verdade absoluta, certo? Que não há uma verdade absoluta, que cada um tem sua verdade, a gente está se colocando no lugar de Deus, porque Deus é o único que tem a verdade subjetiva, ele é criador da realidade, ele criou a realidade. Então, há uma verdade, a verdade ela só é subjetiva para Deus, para nós ela é objetiva. Ob é um prefixo que significa, um prefixo da palavra objetivo, ob significa diante de, então a verdade está diante da gente, a gente só precisa da inteligência para acessá-la. Então é ilógico dizer que de 8 bilhões de habitantes existem 8 bilhões de verdades, né? Então a gente não só parou de raciocinar logicamente, como também perdeu, né, a capacidade de entender que há uma verdade. Não acredita mais na verdade. Se a verdade é matéria de mera opinião pessoal, a beleza é matéria de gosto, e a beleza segue padrões também, né, inclusive estéticos. Né? A estética é uma ciência também da filosofia clássica, né, que surgiu na filosofia clássica, que também aborda isso, há padrões na beleza. Embora a gente saiba, apreende a beleza pelos sentidos, a gente vê objetivamente, apreende essa beleza, né, e vê que aquilo ali realmente é belo, né? Então, se a verdade virou matéria de opinião, a beleza é matéria de gosto, e a bondade de utilidade, ou seja, é bom apenas aquilo que é útil para mim de alguma forma, tá tudo no âmbito muito individual e subjetivo. Resultado, o diálogo tornou-se impossível. Primeiro que ninguém busca mais uma verdade, não conversa mais para se ter uma verdade, para se buscar, achar uma verdade. Segundo, que não se faz isso mais justamente porque não se acredita mais que ela existe, né? Claro que quando a gente adota essa postura mais realista e a gente objetivamente vê a verdade, né, entende o que é bom, belo e verdadeiro, a gente vai ter que mudar de vida para se adequar à verdade, caso a gente ame a verdade. Então a gente aderir à verdade, ver a verdade e aderir a ela requer mudança de vida. Senão a gente vai estar vivendo num mundo paralelo, né? Numa esquizofrenia total. A gente pode ver que o mundo realmente está virando um verdadeiro hospício. Então, aderir à verdade requer mudança de vida. Só que as pessoas preferem criar uma verdade, é muito mais confortável criar uma verdade para elas mesmas, né? Para poder justificar suas vidas. Continuar praticando imposturas e coisas do tipo. Também há uma outra questão que é o nivelamento da sociedade. A gente consegue ver isso muito na educação. Na verdade, se rebaixa o nível da educação para caberem a todos e os mais capazes acabam se frustrando, né? A gente consegue ver claramente um culto ao mais fraco, ao incapaz, né? Ao mediano. Muito tem se falado sobre a degradação da mulher, e é o tema que é mais abordado pelo movimento Red Pill, inclusive estimulando a lei contra a misoginia, mas essa degradação da mulher que é evidente, ela é uma consequência primeiro da degradação do homem, né? A gente consegue ver aí uma estrogenização sistemática e programada, isso já está nos planos mesmo, para desvirilizar os homens. A gente vê nos alimentos, a gente está sendo envenenado a todo momento por estrogênio, que é o hormônio feminino. Nos plásticos já foi achado aí
testículo de homens, né, resíduos de plásticos, e os homens estão ficando cada vez mais efeminados. Começa primeiro com as ideias erradas, claro, né, antropocentrismo, subjetivismo, hedonismo, as pessoas buscando um prazer, né, elas simplesmente acabam totalmente com a sua dignidade por causa de um prazer momentâneo, é impressionante. E às vezes um prazer de poucos segundos pode realmente destruir a vida de uma pessoa para sempre, né? A gente vê a quantidade de gente com filho que não queria criar, mulher abortando, coisa do tipo. Então, os homens deixando de serem homens, sendo o homem o condutor da sociedade, é claro que a gente iria viver em uma sociedade ginecocrática, certo? Em que a mulher teria mais voz do que o homem. A mulher está realmente muito degradada, né, com comportamentos muito degradantes, isso é atestado até por muitas mulheres, mas justamente porque o homem não tem gerado nelas mais qualquer tipo de confiança. Então elas estão procurando, óbvio, outras mulheres, né? Os próprios homossexuais estão reclamando da falta de homens ativos. Isso é um problema bem grave. E para quem vive uma vida de fornicação, de devassidão, sabe muito bem que está muito fácil ficar com uma mulher. Homens maduros, já com certa idade, né, a partir dos seus 30 e poucos, sabe que está muito fácil, né, na rua ou em qualquer aplicativo, realmente se aproximar de uma mulher, elas estão muito fáceis. Então tem essa raiz das ideias erradas, das paixões desordenadas, que não se coloca mais freio, e também tem a questão da vida cômoda, do imediatismo, das facilidades. Então a gente tem hoje tudo muito fácil. Então não precisa mais ir procurar comida, porque tem um iFood aqui em 15 minutos está em casa, não precisa mais. Não precisa nem mais ir para o cinema, tem um Netflix aqui no celular, no tablet, na televisão. Né? Nem as pessoas, quando querem se aliviar sexualmente, elas procuram os RedTube da vida. Então, o homem também perdeu o contato com as mulheres eles não conseguem mais se aproximar das mulheres justamente porque em 2 cliques eles estão acessando a pornografia. Isso faz com que eles também as vejam como meros objetos. Isso tem as objetificado muito. Eles não veem mais mulheres como outros seres humanos, mas como objetos mesmo. Elas também não têm se portado muito bem. E daí, no meio de toda essa confusão, o homem não consegue mais ser homem, másculo, viril, né? Ser virtuoso, porque o prefixo vir de virilidade também está em virtude, na palavra virtude, que é exatamente isso. O homem de verdade é um homem viril, virtuoso. Para nós católicos, o exemplo máximo de masculinidade é São José, por causa da sua castidade, da sua pureza. Imagina um homem para realmente proteger Nossa Senhora com toda aquela pureza, devia ser um homem virtuosíssimo, né? E o homem e o ser humano em geral, totalmente acomodado, desvirilizado, chegou ao cúmulo mesmo de começar a procurar. O homem começou a procurar cursos para aprender a ser homem, que é algo que deveria ser natural na gente. O homem já perdeu totalmente sua capacidade de ser viril, de ser homem de verdade. Deus criou Adão e Eva e fala para eles crescerem e se multiplicarem, certo? Mas o Concílio de Trento define o seguinte: quem diz que o estado de matrimônio é superior ao do celibatário, que seja anátema. Então, ninguém definitivamente é obrigado a casar. E a gente está vendo hoje em dia que está cada vez mais difícil. Muita gente, muito católico, fala: se eu não casar, eu vou ser sacerdote. Se eu não for ser sacerdote, eu vou casar. O problema é que muita gente, nesse mundo louco que a gente vive, não encontra um parceiro, não encontra alguém que realmente a complete. Por isso que a igreja fala que tem que haver um namoro casto, certo? Primeiro, durante um tempo, não muito tempo, claro, focado em um matrimônio, porque nesse período ajuda os dois a se conhecerem bem, e essa relação não estaria baseada na concupiscência, porque principalmente as pessoas mais inexperientes nesse campo de relação acabam confundindo a mera concupiscência da carne com amor, com paixão, coisa do tipo, e nada mais é do que algo carnal. Então a igreja realmente prescreve isso. Um namoro casto, focado num matrimônio aberto à vida. Então ninguém é obrigado a casar. Há uma diferença entre a castidade e o celibato. A castidade ela é
algo natural. Todos são chamados à castidade, até pessoas no matrimônio. Por exemplo, no período quaresmal os cônjuges católicos fazem jejum de sexo, também é um resguardo da mulher, coisa do tipo. Então o homem ele tem que ter autocontrole, a mulher também tem que ter autocontrole. Então pessoas que não foram casadas ainda, matrimônio católico, elas devem manter a castidade. Então o ato sexual só é permitido dentro do matrimônio. A masturbação tira essa castidade. A masturbação nada mais é do que estimular o órgão sexual com o objetivo de obter prazer. O derramamento seminal, isso perde-se a castidade, né? E deixa-se de ser casto. E o celibato é para sempre. Por exemplo, os padres fazem isso, eles fazem voto de celibato, celibatário. Os padres orientais, no caso, eles são pessoas casadas que se tornam padres, e não padres que casam. Os ritos orientais, os ditos ortodoxos, cismáticos, né, das igrejas, as 23 igrejas suiures católicas orientais também, eles são pessoas casadas que se tornam padres. Também é chamado ao celibato pessoas que não conseguem ter relações com pessoas do sexo oposto. Então, elas são chamadas também ao celibato. Então, hoje, temos uma união de ideias erradas, com o antropocentrismo e o subjetivismo, as paixões desordenadas, que é o hedonismo. As pessoas acham que é normal, natural, viver submetidas à sua sensibilidade, aos seus sentidos carnais, à sua carne, submeterem o espírito à sua carne. A vida cômoda também dada pela técnica, pelo progresso tecnológico. Estão todos reclamando de barriga cheia, todos reclamam de tudo, todos opinam sobre tudo, ninguém sabe de nada. Todo mundo é ressentido, todo mundo é ofendido, todo mundo fala mal de todo mundo, mas estão todos vivendo materialmente muito bem. Acrescentem isso a pornografia, que está deixando os homens retardados. A gente sabe o sobrenome dos que criaram e propagaram essa indústria pornográfica. E mais ainda tem a guerra de todos contra todos. Isso é uma visão bem marxista da luta de classes, só que essa luta de classes ela foi transferida, isso veio muito com a escola de Frankfurt, e também o movimento wokista, que nasceu do seio do movimento negro americano. Eles propagam muito isso. Não é a guerra mais de classes sociais, mas é a guerra de todos contra todos, ou seja, de raça, de sexo, familiares todos brigando entre si, todos brigam entre si, ninguém mais é confiável, todos se odeiam. O homem de verdade, ele é casto, ele tem autocontrole, ele domina o seu corpo, domina os seus impulsos, domina as suas paixões. Inclusive, os primeiros cristãos, eles se sobressaíram aos pagãos por causa disso. A gente via Roma, Fustel de Coulanges, ele fala, Roma não foi invadida, mas Roma implodiu por causa dos maus hábitos dos seus habitantes. Ali já viviam uma situação de devassidão absoluta. Era um mundo pagão. Imagina o que era um mundo sem Cristo. Devia ser uma desgraça mesmo, sem a graça. E havia uma orgia, infanticídio. A gente está vendo muito isso hoje com essa repaganização da sociedade. Mulheres matando os próprios filhos no próprio ventre sem remorso nenhum, porque não querem deixar seus prazeres momentâneos e abandonar, né, suas paixões, controlar suas paixões, deixar suas vidas desregradas. Então Cristo veio, as pessoas começaram a se converter e em Roma começaram a perseguir, claro, os cristãos. Por quê? Porque eles negavam os deuses, os falsos deuses, que são demônios, isso é bíblico. Os primeiros cristãos começaram a agir de forma muito heróica. Então, primeira coisa que realmente se sobressaiu aos pagãos. Primeira coisa, a retenção seminal. Então, o sêmen do cristão é para reprodução, exclusivamente para reprodução. Então, as famílias cristãs, elas eram muito numerosas, o que sobressaiu a vida desregrada dos pagãos. Esse também é um medo atual de famílias numerosas. Por isso que odeiam tanto as famílias numerosas. Segundo, então, com famílias numerosas, o sêmen sendo apenas para reprodução,
os cristãos começaram a se sobressair em número. Também a superioridade moral, porque a vida do cristão, claro que tem muitos cristãos e católicos que vivem vidas desregradas, mas o certo é não darmos contra-testemunho da nossa fé. Então a gente tem que ser exemplo da nossa fé para o mundo. E as pessoas começaram a ver realmente que eles tinham uma vida superior moralmente. Tanto que muita gente fala assim, porque a colonização chegou, os portugueses aqui invadiram a terra dos indígenas e tal. Não, os próprios indígenas e colonizados ao redor de todo mundo, e todas as missões e colonizações também, católicas, todos viam a superioridade moral dos cristãos. Por exemplo, José de Anchieta, quando chegou aqui, o nosso evangelizador jesuíta, os indígenas ofereciam suas esposas, ofereciam suas filhas virgens. E ele negava, andava descalço. Então eles foram vendo, através do exemplo, realmente o exemplo dos cristãos. As famílias numerosas e o exemplo dos cristãos ajudou muito a converter os primeiros pagãos. Outra coisa também foi o heroísmo deles, em preferir a morte a acender um único incenso a qualquer demônio. Os nossos mártires. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos, já dizia Tertuliano. Então, a igreja primitiva, dita primitiva, né, a igreja, o começo da igreja, ele é muito heróico nisso. A infusão do Espírito Santo estava muito grande, da graça estava muito grande, e eles morriam sem medo e alegres. Inclusive, havia conversões massivas, gente que está vendo o cristão morrendo ali no Coliseu, e pulava para ser morto junto, conversões, ou seja, morriam e iam para o céu, batismo de sangue mesmo, por causa do heroísmo. Então eles temem tudo isso, eles temem a nossa moralidade, eles temem as nossas famílias numerosas e temem o nosso heroísmo. A gente vive realmente uma civilização totalmente anticristã e neopagã, né? Por isso, tanto ataque à família, à instituição familiar, destruindo a família, célula máter da sociedade, e toda a moralidade, a nossa moralidade cristã, católica, romano-cristã, o homem iria se desviar. E o sexo masculino, fala o homem, no sentido da humanidade, e o sexo masculino, caindo na devassidão, o homem se corrompendo, perdendo sua moralidade, eles devendo ser virtuoso e conduzir a sociedade, é óbvio que as mulheres iriam se desviar, porque elas não têm mais homens para seguir. A clara e evidente corrupção no comportamento feminino se deve antes à corrupção no comportamento do homem, porque elas têm essa tendência, mesmo que muitas não assumam, elas têm essa tendência mesmo a precisarem de seguir alguém. Elas são seres passivos, elas precisam de homens para seguir, para conduzi-las. Por isso, tanto esse sentimento de segurança que elas têm. Às vezes, muita gente fala assim, porque a mulher gosta de dinheiro. Não é o dinheiro em si. Gente gananciosa e avarenta existem em todos os sexos e em todas as classes. Em ambos os sexos e em todas as classes. Mas o dinheiro, ele gera essa sensação nelas, que é a sensação de conforto. Porque elas sabem que ali não tem um homem inconstante, porque elas sabem que ali tem um homem que lutou de alguma forma por alguma coisa. Então, elas precisam de segurança, elas precisam de proteção, elas precisam de alguém para conduzir. O homem deve ser virtuoso, deve ser constante, deve ter uma moralidade, né, ilibada e incontestável, principalmente um homem cristão, um homem católico, porque a gente, dentro da sociedade, ainda mais nessa sociedade neopagã, a gente precisa, não pode dar contra-testemunho da nossa fé. É bastante comum no meio católico, de uma forma geral, e inclusive no meio tradicionalista católico, mulheres de conversão tardia que têm mais de um filho, às vezes 2, 3, e às vezes até de pais diferentes. É bem óbvio e claro que uma mulher que tem filhos e que aquele homem procura essa mulher com filhos, ou conhece essa mulher com um filho ou mais de um filho, ela nunca vai ver ele como prioridade na vida dela. E para o cristão, para o católico, o mais importante não é os filhos, mas os cônjuges, porque os filhos, teoricamente, devem ir embora, serem criados para Deus e para o mundo, e ficarão para sempre os cônjuges, certo? Então, antes de existirem os filhos, houve esse casamento, esse laço, esse sacramento, mas também um laço de amor, de carinho, e tem que ficar os dois juntos para sempre. Os filhos vão embora e ficam os cônjuges. Primeiro, se ela não conseguiu manter uma relação, né, mesmo com filho, já há um problema aí. E segundo, que esse homem que tem essa mulher, ele nunca vai ser prioridade na vida dela.
Também é bastante comum ver entre elas o comentário: "Ah, estou em procura do meu José". Mas é claro que um José vai querer uma Maria, certo? A mulher começa a envelhecer, passa dos 20 e poucos, começa a ver que mulher tem prazo de validade, elas começam a ver, a perceber que elas precisam arrumar alguém. E aí elas decidem mudar de vida. E quando elas mudam de vida, elas vêm com uma lista, né, não tendo levado uma vida de virtude, vêm com uma lista super extensa para selecionar o seu homem, o seu José. Uma lista enorme de reivindicações e pré-requisitos, e a grande maioria das vezes elas não têm nada para oferecer em troca. Como se apenas possuir uma vulva fosse esse agregador de valor. Isso é bem típico da nossa sociedade ginecocrática. Os homens estão cometendo o mesmo erro de Adão, que é cultuar a mulher. E elas sabem disso. Elas entendem isso. Elas estão sendo cultuadas e a vida delas é muito mais fácil do que a nossa. Mais uma vez, a culpa do homem. É muitíssimo comum nos meios conservadores e também católicos e tradicionalistas a mulher reivindicar o tal provedor. Geralmente é algo que elas já querem pronto, porque antigamente as mulheres também trabalhavam. Trabalhavam, ajudavam na lavoura, ajudavam em casa. Só que esse culto e essa romantização do tal provedor, na verdade, é inconscientemente ou conscientemente uma vontade que elas têm de ficarem encostadas, de não fazerem nada. Ou seja, não, eu vou ter aqui, eu vou dar o sexo para o homem, eu vou cuidar dos filhos e eu vou cuidar da casa. Então, a partir daí, ele me sustenta e ele que se vire. E não deveria ser assim que as coisas funcionam, porque o G.K. Chesterton até fala, parafraseando novamente, ele fala que a mulher deixou de ser rainha do lar para se tornar escrava do mercado. Antigamente, não existia esse mercado que a gente tem hoje em dia de competição, de violência, né? Às vezes uma mulher que sai aí para competir no mercado laboral, às vezes é maltratada pelo patrão. Esse mesmo patrão, às vezes, trata ela muito pior do que o marido trataria. A gente consegue observar que não há aí progresso nenhum, ou melhoria nenhuma na condição da mulher em deixar de comandar a sua casa, o seu lar, e se submeter ao marido, que é aquele que a ama, para se submeter ao patrão e viver nessa savana desgraçada que é o mercado laboral. Quando um casal católico se encontra, começa a namorar, para pensar em um matrimônio aberto à vida, um namoro casto, eles têm que fazer uma saudável competição para saber quem é mais fervoroso em matéria de religião. Porque o lado menos fervoroso sempre vai vencer, sempre. Quem não for tão fervoroso vai acabar contaminando quem é fervoroso. E aí a fé vai esfriar. E os preceitos deixarão de ser guardados e Deus nunca habitará naquela casa, né? Gostaria de fazer aqui uma última consideração sobre a tal moda modesta que muitas mulheres da tradição têm seguido. Elas falam em ostentar modéstia, né? Mas a gente sabe que Deus não habita onde há barulho. Deus não habita onde há excesso. Deus não habita onde há afetação. A humildade e a modéstia são virtudes, né? Silenciosas. A humildade é humilde e a modéstia é realmente modesta. Eu tomo muito como exemplo de modéstia feminina a Santa Gemma Galgani. É só ver as fotos dela. Ela era uma mulher belíssima, lindíssima, e viveu sempre uma vida, inclusive buscando propositalmente ser desprezada pelos familiares, usando luva, usando chapéu, se vestindo de preto. E a gente vê muito isso nas missas tridentinas, mulheres com véu, cabeça baixada com véu, com cara de que estão prontas a qualquer momento demonstrar escândalo, estarem escandalizadas com alguma coisa, mas com o rosto coberto de maquiagem, com a cara rebocada de maquiagem, com o perfume que a gente sente longe. Então isso não é modéstia, né? Exibindo suas roupas, suas bolsas, acabam fazendo aquilo que elas diziam não querer fazer e desprezarem, né? Que é seguir as modas do mundo. Toda mulher possui uma necessidade irresistível de seduzir, né? E uma facilidade muito grande em dissimular. Por quê?
A mulher sempre teve medo da má reputação. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas não têm mais medo da ostracização, né? O ridículo virou norma mesmo. As pessoas só estão sendo barradas, né, dos seus atos pela lei penal. Fora isso, as pessoas não têm mais medo da ostracização, não têm mais medo, pudor nenhum do ridículo. Então a mulher, ela tem esse medo da má reputação, então elas sabem muito bem dissimular. Mesmo a mulher casada há muito tempo, ela vai estar querendo seduzir, ela vai estar querendo demonstrar que está disponível de alguma forma para ser desejada, né? Então a castidade, a modéstia, vem antes no coração. Vem antes uma modéstia, uma pureza, uma castidade de pensamentos, de palavras e de atos também. Claro que a forma que a gente se veste comunica como a gente quer ser tratado. É a máxima expressão da nossa personalidade, a forma que a gente se veste. E a forma que a gente se veste também é como quando a gente se comunica. Um bom retor, ele sabe adaptar o discurso dele à plateia. Eu não vou falar de forma erudita para pessoas simples. Então, com a forma de vestir é a mesma coisa. A gente tem que saber se vestir em todos os ambientes, sem excessos, né? Nem laxismo demais e nem puritanismo demais. Tudo tem o seu lugar. É aí que entra a virtude da prudência. Por que ela é a rainha das virtudes? Se você for bom demais, você é um tolo. Se você for corajoso demais, acaba se tornando, colocando em risco a sua própria vida. Então a prudência, ela orienta todas as outras virtudes. Toda mulher sabe que um sorriso, que uma roupa mais curta vai abrir muitas portas para ela. E mesmo a mulher modestamente vestida, ela vai querer também, de uma forma ou de outra. É muito raro a que não quer, como Santa Gemma Galgani, por exemplo, se sentir desprezada. Ou como Nossa Senhora mesmo, que devia ser a criatura mais linda do mundo, com certeza ela não fazia questão de mostrar os seus atributos, né? Vemos diversos exemplos na Bíblia de homens que se corromperam por causa de mulheres. Por exemplo, Sansão, Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Tinha milhares de mulheres, pegou mulheres de diversas regiões do mundo e, por influência delas, abandonou Deus e começou a sacrificar aos demônios, né? O próprio Adão e muitíssimos outros casos. Então a mulher, ela realmente tem essa tendência à sedução e à dissimulação. No fim das contas, muita gente fala assim, pô, como é que o padre ele pode dar conselho sobre casamento, nunca casou, muitos nunca namoraram, muitos são virgens, ou casados há muito tempo. Eles têm uma coisa que a gente nunca vai ter, o sacerdote católico, eles têm uma coisa que a gente nunca vai ter. Por isso que a gente tem que ouvir sempre eles, quando o assunto é esse, mulheres, relacionamento, porque eles têm a confissão, eles escutam mulheres. Eles recebem confissões de mulheres. E creio eu, sinceramente, não tenho a menor dúvida disso, que ao fazê-lo, eles estão confirmando, né, profundamente a vocação deles, que é o de serem celibatários, que tomaram a decisão certa. Enfim, é isso. Tanto o feminismo quanto o movimento Red Pill nasce de más escolhas de pessoas que tiveram vidas desregradas ou têm vidas desregradas e optaram pelo ressentimento. Né? As mulheres falam, porque o homem não presta. Tá, mas quais foram os homens que elas se relacionaram? Né? O aborto, ele é uma consequência já de um comportamento. Não abortar, certo. Mas antes de pensar em não abortar, as pessoas têm que pensar em ter autocontrole e a dominar seus impulsos. Ave Christus Rex.